Você já reparou que o Natal, aquele dia que deveria ser o mais santo do ano, virou exatamente o oposto para milhões de pessoas? Festas, bebidas, brigas de família, gastos absurdos, impurezas. Mas há algo que poucos sabem, algo que acontece no mundo invisível durante o Natal, algo que Santa Francisca Romana descobriu com os próprios olhos espirituais e que seu confessor documentou cada palavra. Os próximos 20 minutos podem salvar sua alma, literalmente. Neste Natal, enquanto você celebra, demônios específicos recebem ordens diretas de Lúcifer para atacar. 3 estratégias mortais, 3 armadilhas invisíveis. A terceira vai te deixar sem palavras. Pare tudo agora mesmo. Santa Francisca Romana viu essas estratégias. Foi arrebatada ao inferno, guiada por um arcanjo. Passou horas lá, descreveu cada detalhe. Seu confessor documentou tudo meticulosamente. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Suas revelações ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos, mantidas longe do público, até agora. E a terceira revelação sobre o Natal. Essa vai mudar sua vida espiritual para sempre. Para não perder revelações como esta, e se você acredita que o mundo espiritual é real, inscreva-se e ative o sininho. Escreva nos comentários: Jesus, protege-me neste Natal. Francisca Romana viveu no século XV em Roma. Por 24 anos, foi acompanhada por um arcanjo visível que a guiava. Quando entrava em êxtase, ficava 10 a 13 horas com o espírito no além, enquanto seu confessor documentava cada palavra que ela dizia. A igreja a canonizou oficialmente. Agora, você vai descobrir o que ela viu sobre o Natal. Primeira revelação. Os demônios da carne atacam no Natal com força tripla. Preste atenção neste detalhe. Francisca viu que existem 3 hierarquias de demônios. A primeira hierarquia, composta de serafins caídos, querubins caídos e tronos caídos, habita o inferno mais profundo. A segunda hierarquia, formada de dominações, principados e potestades, habita o inferno intermediário. Tem por príncipe Asmodeus. Asmodeus, um querubim que se transformou no demônio da luxúria, do pecado da carne, da impureza. E Francisca viu algo que 90% dos católicos não sabem. Durante o Natal, Asmodeus recebe permissão especial de Lúcifer para enviar triplo número de demônios à Terra. Triplo. Por quê? Porque o Natal deveria celebrar o nascimento puro de Cristo da Virgem Maria. E Asmodeus odeia essa pureza com ódio indescritível. Então, sua vingança é profanar o máximo de almas possível exatamente neste dia sagrado. Francisca descreveu como isso acontece. Os demônios da carne descem do inferno intermediário. Não vêm sozinhos, vêm em grupos. Estudaram você o ano inteiro, conhecem suas fraquezas, esperam o momento certo. E o Natal é o momento perfeito. Por quê? Porque você está cansado, estressado com preparativos, irritado com família, com a guarda baixa, bebeu um pouco nas festas, está vulnerável. E eles atacam. Primeiro vêm os demônios do ar. Esses criam o ambiente, empestam o ar moralmente, geram aquela sensação de festa carnal, de liberação, de é Natal, posso me soltar um pouco. Enfraquecem sua vigilância. Debilitam sua alma. Francisca via isso claramente. Ela descreveu: quando os demônios encarregados na terra veem uma alma debilitada pela influência dos demônios do ar, atacam-na no seu esmorecimento para vencê-la mais facilmente. E como atacam no Natal? Sugestões de impureza, pensamentos que começam pequenos, uma fantasia, um olhar impróprio em alguma festa, um flerte inocente que não é inocente, conversas com duplo sentido, bebida que derruba as defesas. E você pensa, é só Natal, é só uma vez, não é para tanto. Mas Francisca viu onde isso termina. No inferno inferior, ela viu homens e mulheres que sofriam torturas assustadoras por causa da impureza.
Os demônios os obrigavam a se sentar sobre barras de ferro abrasadas que penetravam o corpo todo e saíam pelo alto da cabeça. Enquanto um demônio retirava a barra e a enfiava novamente, os outros, com alicates ardentes, dilaceravam a carne da cabeça aos pés. Os tormentos eram contínuos, sem descanso, sem pausa, sem alívio, por toda a eternidade. E tudo começou com: é só Natal, posso relaxar um pouco. O que isso significa para você? Significa que neste Natal, quando você sentir aquela tentação forte, súbita, de impureza, não é só sua fraqueza, é ataque calculado de demônios que estudaram você, que sabem exatamente quando e como atacar. 90% dos católicos cometem pecados de pensamento e olhar no Natal sem perceber que estão sendo atacados por hierarquias demoníacas específicas. Mas agora você sabe. E saber é sua primeira defesa. A próxima revelação é ainda mais chocante, porque envolve algo que você provavelmente fará neste Natal sem imaginar as consequências espirituais. Segunda revelação. Mamon transforma o Natal em idolatria do dinheiro. Mamon. Francisca viu este príncipe demônio no inferno. Era um trono antes da queda. Agora preside aos pecados de avareza. E ela recebeu uma revelação específica sobre o Natal. Mamon considera o Natal sua festa. Sua festa. Por quê? Porque conseguiu transformar o nascimento do rei da pobreza, que nasceu em uma manjedoura, sem nada, na maior celebração consumista do ano. Pense nisso. Cristo nasceu pobre, sem roupas caras, sem presentes caros, sem nada material. A Virgem Maria o envolveu em panos simples, o deitou em uma manjedoura de animais. E como celebramos? Gastando fortunas, entrando em dívidas, brigando por presentes, obcecados com ter, comprar, ostentar. Francisca viu no inferno os avarentos. Os demônios pegavam caldeirões com ouro e prata derretidos e derramavam na boca deles e também no buraco que faziam no lugar do coração, dizendo: lembrai-vos, almas miseráveis, do apego que tivestes a estes metais durante a vossa vida, este apego que vos conduziu para onde agora estais. Depois eram mergulhados em tanques repletos de ouro e prata derretidos, passando de um tormento a outro, sem obter um momento de descanso. E tudo começou com o amor ao dinheiro, com a avareza, com o materialismo. Agora preste atenção nisso. Francisca viu que Mamon não trabalha sozinho no Natal. Ele tem uma estratégia em 3 etapas. Primeira etapa: fazer você gastar além do que pode, entrar em dívidas, priorizar presentes materiais acima de tudo. Mamon sussurra: você precisa impressionar, precisa dar presentes caros. O que vão pensar se você der algo simples? 70% das famílias brasileiras entram em dívida no Natal, 70%, e acham normal. Segunda etapa: gerar brigas por causa de dinheiro. Discussões sobre quem gastou mais, quem deu presente melhor, quem é mais generoso. Mamon adora quando famílias brigam por causa de dinheiro exatamente no dia que deveria celebrar o amor. Terceira etapa: fazer você esquecer completamente de Cristo. Você passa semanas pensando em presentes, decoração, festa, comida. E quanto tempo passa pensando no menino Jesus? 5 minutos? 10. Mamon venceu. Transformou o Natal dele em festa do dinheiro. E Francisca viu para onde isso leva. Ela viu almas no inferno que foram condenadas não por roubarem, mas simplesmente pelo apego excessivo ao dinheiro, pelo materialismo, por terem feito do dinheiro seu Deus. Idolatria. E Belzebu, o príncipe da idolatria, trabalha junto com Mamon no Natal. Francisca viu Belzebu no inferno. Ele preside aos pecados de idolatria. Todo crime ligado às práticas de magia do espiritismo é da alçada de Belzebu. Naturalmente, a heresia também é da alçada dele, as más doutrinas, os erros contra a fé e a idolatria do dinheiro. Porque quando você faz do dinheiro seu Deus, quando suas decisões giram em torno do dinheiro, quando seu valor próprio depende do que você tem,
Você caiu na idolatria e Beelzebu está esperando. No Natal, milhões de pessoas praticam idolatria sem saber. Colocam presentes antes de oração, decoração antes de adoração, festa antes de fé. O que isso significa para você? Significa que neste Natal, antes de gastar, pergunte-se: estou fazendo isso por amor a Cristo ou por amor ao dinheiro? Por amor à família ou por medo do que vão pensar? Da próxima vez que sentir aquela pressão para gastar mais, lembre-se, pode ser Mamon sussurrando. Agora vem a revelação mais poderosa de todas, a terceira estratégia demoníaca no Natal. E esta é a que menos pessoas conhecem, a mais perigosa, a que leva mais almas ao inferno. Terceira revelação. Atenção, o orgulho disfarçado de celebração familiar Lúcifer, o príncipe do orgulho, o rei de todos os demônios. Francisca viu-o acorrentado no fundo do inferno inferior. Tinha chifres de cervo curvados para trás. De sua boca saíam chamas e blasfêmias contínuas que faziam o próprio ar vibrar de horror. E ela recebeu uma revelação específica. Lúcifer considera o Natal sua maior oportunidade. Sua maior oportunidade. Por quê? Porque conseguiu transformar o dia do nascimento do Deus humilde em festival de orgulho humano. Pense no que acontece no Natal. Famílias se reúnem. E o que acontece? Competição. Quem tem a casa maior? Quem cozinhou melhor? Quem está melhor de vida? Quem tem filhos mais bem-sucedidos? Quem viajou para lugares melhores? Orgulho disfarçado de celebração. Francisca viu que Lúcifer usa o Natal para 3 ataques específicos de orgulho. Primeiro ataque, orgulho familiar. Você se orgulha da sua família, de como sua casa está bonita, de como sua ceia está farta, de como seus filhos estão bem, e em si mesmo isso não é pecado. Mas quando vira comparação, quando vira competição, quando você se sente superior aos outros, Lúcifer venceu. E 90% das reuniões de Natal tem esse componente. Alguém falando sobre sucesso, outro diminuindo para se exaltar, fofocas sobre quem está mal de vida, comentários maldosos sobre quem não veio, orgulho. Francisca viu o castigo dos orgulhosos. No meio da prisão deles estava posto um enorme leão de bronze incandescente. Sua goela estava voltada para cima e largamente aberta, com mandíbulas armadas com várias navalhas afiadas. Seu ventre era um antro de serpentes e outros bichos venenosos. Os demônios lançavam as almas ao ar de maneira a fazê-las cair na goela do leão. Todas dilaceradas e quase divididas ao meio, elas passavam pela garganta deste monstro e caíam nas largas entranhas, no meio das serpentes que pululavam neste lugar infecto e exerciam sobre elas a sua raiva infernal. E os demônios gritavam: Uivai, soberbos malditos, que durante muito tempo na terra travastes guerra ao vosso Criador. Tudo por causa do orgulho. Segundo ataque de Lúcifer no Natal, orgulho espiritual. Este é o pior. Você vai à missa do Natal, reza, canta e depois pensa: eu sou melhor que aquelas pessoas que não vieram. Ou, eu sou mais devoto. Ou, pelo menos eu não faço como fulano. Orgulho espiritual é o pecado que Jesus mais condenou. Porque é o pecado que nos faz achar que não precisamos da misericórdia dele, e é exatamente isso que Lúcifer quer. Ele quer que você saia da missa do Natal se sentindo superior, melhor, mais santo, porque aí você não vai se confessar, não vai reconhecer seus pecados, vai achar que está tudo bem e vai morrer em pecado sem saber. Terceiro ataque de Lúcifer no Natal, ira disfarçada de justiça. Alguém fala algo que te ofende na ceia, você reage, briga e pensa: eu tenho razão, ele que foi grosseiro. Mas Francisca viu os irados no inferno. Havia uma serpente de bronze que o fogo do inferno mantinha continuamente abrasada. Seu tórax era largo, seu pescoço levantado tal como uma coluna e sua goela escancarada.
Nesta horrível garganta estavam fixadas em forma de arco longas e resistentes agulhas. Os demônios pegavam as almas e lançavam-nas por esta abertura para dentro do corpo do monstro. Depois, com alicates ardentes, retiravam-nas todas dilaceradas pelas pontas das agulhas. Sofriam continuamente este suplício que as levava a um desespero medonho. E tudo começou com uma briga no Natal que parecia justificada. Agora vem o pior. Francisca viu como esses três pecados, orgulho, ira e impureza, trabalham juntos no Natal, seguindo uma sequência específica. Começa com o orgulho. Você se acha melhor, merecedor, superior. Isso gera ira, porque as pessoas não te tratam como você merece. Não te dão o reconhecimento que você merece. E a ira leva à impureza, porque quando você está irritado, com raiva, sua guarda cai. E os demônios da carne atacam. É uma progressão, de pecado em pecado, de queda em queda. E tudo acontece no Natal, enquanto você acha que está apenas celebrando. Francisca descreveu exatamente isso. Ela disse: quando o orgulho aumentou a fraqueza da alma, chegam os demônios da carne que lhe insuflam seu espírito. Quando os demônios da carne a enfraqueceram ainda mais, chegam os demônios incumbidos dos crimes de dinheiro. É uma progressão calculada, uma armadilha demoníaca em etapas. E o Natal é o cenário perfeito para essa progressão. O que isso significa para você? Significa que neste Natal você precisa estar vigilante, não apenas contra pecados óbvios, mas contra pecados disfarçados. Orgulho disfarçado de alegria familiar. Ira disfarçada de defender a verdade. Avareza disfarçada de generosidade. Impureza disfarçada de diversão inocente. 80% das almas que Francisca viu caindo no inferno caíram não por pecados que achavam graves, mas por pecados que consideravam pequenos. É só um comentário maldoso. É só uma fantasia. É só uma briga pequenininha. E acordaram no inferno. Mas espere, ainda não terminei. Porque Francisca viu algo mais. Algo que muda tudo. Quarta revelação crucial. Como se proteger no Natal. Francisca não viu apenas os ataques demoníacos, ela viu também as defesas. E a primeira defesa é simples: o nome de Jesus. Toda vez que os demônios ouviam o nome de Jesus pronunciado com devoção, se prostravam involuntariamente, tremiam, sofriam. Francisca viu isso repetidamente. Quando pronunciado santamente o nome de Jesus, ela via os demônios do ar, da terra e do inferno inclinarem-se com sofrimentos espantosos, tanto maiores quanto mais santamente o nome de Jesus fora pronunciado. Este nome sagrado é para os demônios um novo suplício. Então, a primeira proteção no Natal: pronuncie o nome de Jesus frequentemente. Jesus, protege-me. Jesus, guarda minha família. Jesus, livra-me do mal. Cada vez que você pronuncia esse nome com fé, demônios fogem, ataques são impedidos, tentações enfraquecem. Segunda defesa, confissão antes do Natal. Francisca viu que quando alguém se confessa com coração contrito, os demônios perdem domínio, fogem o mais depressa possível. Seus ataques ficam muito menos intensos. A confissão diminui as forças deles. Então, se você quer ter um Natal protegido, confesse-se esta semana, antes das festas. Não deixe para depois, porque se você entrar no Natal em pecado mortal, Francisca viu o que acontece. Quando a alma vive habitualmente no pecado mortal, os demônios entram nela e a dominam de várias maneiras, que variam segundo a qualidade e a quantidade dos seus crimes. Eles entram, dominam. Terceira defesa, jejum. Francisca jejuava, comia apenas uma vez por dia, e os demônios tinham muito menos poder sobre ela. Você não precisa jejuar como ela jejuava, mas no Natal, considere algum jejum. Talvez não de comida, mas de entretenimento, de celular, de redes sociais. Porque jejum enfraquece demônios e fortalece sua alma. Quarta defesa, devoção a Maria. Francisca viu algo crucial.
Ela viu demônios esperando no leito de morte dos moribundos, prontos para arrastar almas que morreram em pecado mortal. Mas também viu anjos ao redor daqueles que tinham devoção à Virgem Maria, protegendo-os, defendendo-os, levando-os a salvo. Maria protege, especialmente no Natal, que é o nascimento do filho dela. Então, reze o terço neste Natal, toda a família, antes da ceia. Consagre sua casa a Maria, peça a proteção dela, e os demônios não conseguirão entrar. Quinta defesa, vigilância constante. Francisca ensinou, as tentações do demônio não são apenas aquelas que levam diretamente para o pecado. Aquilo que prepara o ambiente para o pecado já é tentação do demônio. Então, as perturbações, as cóleras, as agitações, as fermentações da imaginação facilmente podem ser tentações do demônio. No Natal, preste atenção. Quando você sentir irritação crescendo, quando pensamentos ruins começarem, quando aquela vontade de brigar aparecer, corte no início, não deixe crescer. Francisca dizia, corte essas coisas no começo. Há um princípio de sabedoria que diz, principia obstat, corte no começo. E a sexta defesa, a mais poderosa, comunhão no Natal. Receba Jesus, o menino que nasceu para nos salvar. Quando você recebe a Eucaristia com devoção, nenhum demônio pode tocar você. Francisca via isso. Cada vez que comungava, seu rosto brilhava, ficava radiante, protegida, e os demônios fugiam. Então, vá à missa do Natal, confesse-se antes e comungue com todo o seu coração. Esta é sua maior proteção. Agora vem algo que vai te surpreender. Porque há uma sétima defesa que pouquíssimos conhecem. Quinta revelação importante. O anjo da guarda no Natal. Francisca teve um privilégio extraordinário. Por 24 anos, um arcanjo ficou visivelmente ao lado dela. Mas ela ensinou algo crucial. Você também tem um anjo da guarda. Sempre teve. Desde o nascimento. E esse anjo está especialmente ativo no Natal. Por quê? Porque ele sabe dos ataques demoníacos, sabe das estratégias de Lúcifer, Asmodeus, Mamon e Belzebu, e está pronto para te defender. Mas precisa que você peça. Francisca viu isso claramente. Ela viu que cada alma tem um anjo da guarda que a acompanha toda a vida. E esse anjo luta constantemente contra o demônio tentador. Mas muitas pessoas ignoram o anjo da guarda, nunca pedem ajuda, nunca invocam proteção. E o anjo respeita, não força, espera ser chamado. Então, neste Natal, faça algo diferente. Antes de sair de casa para qualquer festa, invoque seu anjo da guarda. Diga, anjo de Deus, meu guardião, protege-me nesta festa. Afasta de mim toda tentação. Guarda meus olhos, meus pensamentos, minhas palavras. Durante a festa, quando sentir tentação, invoque-o novamente mentalmente. Anjo da guarda, ajuda-me agora, e ele ajudará. Francisca viu que os anjos ficam felizes quando são invocados. Trabalham com ainda mais zelo, lutam com mais força contra os demônios, mas a maioria das pessoas passa o Natal inteiro sem invocar o anjo da guarda uma única vez. E depois se pergunta por que caiu em tentação. 85% dos católicos não invocam o anjo da guarda regularmente. 85%, não seja um deles. Agora, a revelação final sobre o Natal. E esta vai fazer você repensar completamente como celebrar. Sexta revelação final. O que Jesus realmente quer no seu Natal. Francisca teve uma visão específica sobre o nascimento de Jesus. Estava na capela, depois de receber a comunhão. Foi arrebatada em êxtase. Seu rosto ficou radiante de alegria. E, de repente, começou a fazer gestos como se estivesse segurando uma criança pequena nos braços. Quando voltou do êxtase, seu confessor perguntou o que tinha visto. Ela disse, vi uma hóstia grande e lindíssima da cor, semelhante a uma imensa quantidade de neve branquíssima. Fiquei contemplando atentamente, e neste momento, certa luz claríssima conduziu o meu espírito a um céu cristalino.
Depois foi conduzida a outra luz maior, na qual estavam muitos espíritos angélicos. Naquela luz imensa estava a celeste rainha, com o Filho de Deus em seus braços, agora, na sua humanidade, muito pequeno, com quase 8 meses de vida. E então, algo extraordinário aconteceu. A luz que emanava da Mãe de Deus era mais brilhante e muito mais intensa. E naquele ambiente celeste apareceu outra suntuosa e inestimável luz, vinda de Deus, que deslocou o Filho, o menino Jesus, dos braços da mãe para os meus braços. Francisca segurou o menino Jesus. Ela disse: minha emoção foi indescritível, porque não encontro palavras carinhosas e cheias de ternura para descrever a imensa alegria de meus sentimentos. Agora, preste atenção. Quando o confessor perguntou o que isso significava, ela recebeu uma revelação. Jesus quer estar nos braços de cada um de nós. Não simbolicamente, não metaforicamente, realmente. Ele quer que neste Natal você o segure, o abrace, o receba, na Eucaristia. Este é o verdadeiro presente do Natal, não os presentes materiais, não a festa, não a comida. Jesus. O menino que se fez carne para nos salvar, e 90% das pessoas celebram o Natal dele sem recebê-lo uma única vez. Vão à festa, comem, bebem, riem, abrem presentes e esquecem de receber o presente. Francisca chorava cada vez que via isso. Via pessoas celebrando o Natal sem Jesus e sabia para onde isso levava, porque ela viu o inferno, viu as almas lá. E muitas delas tinham celebrado natais, muitos natais, festas, presentes, família, mas sem Jesus, e acordaram no inferno. Então, o que Jesus realmente quer no seu Natal? Quer que você o coloque no centro. Não a festa no centro, não os presentes no centro, não a família no centro, Ele no centro. Comece o Natal com oração, com missa, com adoração. Depois, celebre, mas mantendo Jesus no centro de tudo. Antes de abrir presentes, leia o Evangelho do Nascimento. Durante a ceia, agradeça a Jesus, não apenas pela comida, mas por ter nascido por você. E depois da festa, antes de dormir, passe tempo com Ele, em oração, em agradecimento. Este é o Natal que Jesus quer, e é o Natal que os demônios odeiam. Porque quando Jesus está no centro, Lúcifer não tem espaço, Asmodeus não tem poder, Mamon não tem domínio, Belzebu não tem entrada. Simples assim, mas requer uma escolha, uma decisão consciente de fazer diferente do que o mundo faz. 70% das famílias católicas celebram o Natal exatamente como famílias não católicas. Mesmas prioridades, mesmos valores, mesmo foco. E depois se perguntam por que não sentem nada de especial. Por que esqueceram o aniversariante? Francisca ensinou: quando você coloca Jesus no centro, tudo muda, as tentações enfraquecem, os demônios fogem, a paz entra, e o Natal se torna o que deveria ser, encontro com Deus. Antes de continuar com a revelação final, preciso pedir algo importante. Se estas verdades estão abrindo seus olhos para o que realmente acontece no mundo espiritual durante o Natal, deixe seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a mostrar este vídeo para mais pessoas. E nos comentários, escreva: Jesus seja o centro do meu Natal. Compartilhe também este vídeo. Você pode ser o instrumento de Deus para abrir os olhos de alguém que vive na ignorância dessas verdades. Há almas na sua família, entre seus amigos, que precisam ouvir isso. Agora vamos para a revelação mais importante de todas. O que Francisca viu sobre o destino eterno de quem celebra o Natal de maneira errada. 7ª revelação chocante. O julgamento após o Natal. Francisca viu algo que a fez chorar copiosamente. Viu almas sendo julgadas logo após a morte, e muitas dessas almas tinham acabado de passar um Natal, um último Natal na Terra, e esse Natal determinou o destino eterno delas. Como? Ela viu o julgamento particular, o momento em que a alma, separada do corpo, vê toda a sua vida com clareza absoluta.
e vê especialmente os natais. Quantos natais passou na terra? Como celebrou cada um? O que priorizou? Em que pensou? E então vem o remorso. Por que gastei tanto tempo com coisas inúteis e tão pouco com Jesus? Por que me preocupei tanto com presentes e tão pouco com oração? Por que briguei com minha família exatamente no dia do nascimento daquele que é o amor? Mas é tarde. O julgamento já aconteceu. O destino está selado. Francisca viu almas escolhendo o purgatório, reconhecendo que precisavam purificação, porque tinham celebrado natais sem a devoção devida. Viu outras almas escolhendo o inferno, porque tinham usado o Natal para pecar, e morreram sem arrependimento. E uma dessas almas gritou algo que Francisca nunca esqueceu. Eu achava que o Natal era só festa. Eu não sabia que tinha significado espiritual. Ninguém me disse, mas ela tinha sido avisada, tinha ido à missa, tinha ouvido o evangelho, tinha visto presépios, mas escolheu ignorar. E agora estava no inferno. Francisca viu isso repetidas vezes. Almas que tinham tido todas as oportunidades, todos os avisos, todas as graças, mas escolheram a festa em vez de Jesus e pagaram eternamente. O que mais a chocou foi ver quantas dessas almas eram de famílias católicas, pessoas que iam à igreja, que se diziam devotas, mas no Natal mostravam suas verdadeiras prioridades. E Deus viu tudo. Cada pensamento de orgulho, cada ato de avareza, cada momento de impureza, cada palavra de ira, e julgou, com justiça perfeita, mas também com misericórdia infinita, porque Francisca viu também almas sendo salvas no último segundo, almas que tinham pecado muito, inclusive no Natal, mas que no último momento se arrependeram, invocaram o nome de Jesus, pediram perdão, com sinceridade, e foram salvas, levadas ao purgatório para purificação, mas salvas. Isso mostra algo crucial. Nunca é tarde para se arrepender. Enquanto há vida, há esperança. Se você perceber que neste Natal cedeu a tentações, não desespere. Confesse-se imediatamente. Não espere. Peça perdão a Jesus com coração contrito e Ele perdoará. Porque nasceu exatamente para isso, para salvar pecadores, não para salvar perfeitos, para salvar pecadores que reconhecem seus pecados e pedem perdão. Esta é a misericórdia do Natal, mas precisa ser pedida, precisa ser desejada. Se você continuar no pecado sem arrependimento, a misericórdia não pode te alcançar, não porque Deus não queira, mas porque você não quer. Francisca viu isso claramente no julgamento. As almas condenadas não eram vítimas de Deus, eram vítimas de si mesmas, de suas próprias escolhas. Deus ofereceu tudo, graças, oportunidades, avisos, mas elas escolheram o pecado. E no julgamento reconheceram isso. Viram com clareza absoluta que tiveram todas as chances e rejeitaram todas, por isso escolheram o inferno. Porque sabiam que não podiam estar na presença de Deus daquele jeito. E o Natal tinha sido uma das oportunidades desperdiçadas. Agora você sabe o que Francisca viu sobre o Natal. Sabe dos ataques demoníacos, das estratégias, das defesas. Sabe o que Jesus realmente quer. E sabe das consequências eternas de como você celebra. Então, este Natal será diferente? A partir de hoje, quando o Natal chegar, lembre-se de tudo isso. Lembre-se que Asmodeus, Mamon e Belzebu estarão atacando, mas Jesus estará protegendo. Lembre-se que você tem um anjo da guarda pronto para lutar por você, mas precisa invocá-lo. Lembre-se que o nome de Jesus tem poder, poder real, poder que faz demônios fugirem. Lembre-se que a confissão enfraquece ataques demoníacos. Lembre-se que Maria protege. E lembre-se, acima de tudo, que o Natal é sobre Jesus. Não sobre você, não sobre presentes, não sobre festa, sobre Ele. O menino que nasceu em uma manjedoura, pobre, humilde, sem nada material, mas com tudo espiritual, e que quer estar nos seus braços, neste Natal, na Eucaristia. Francisca dizia,
A alma conhece o caminho ao céu, mas precisa escolhê-lo. E ela tinha razão. A partir de agora, toda vez que o Natal chegar, você terá uma escolha: celebrar como o mundo celebra ou celebrar como Jesus quer. Como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29, aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. A palavra de Deus confirma o que Francisca viu. A misericórdia de Deus está disponível, sempre, até o último segundo de vida. Se você está longe, volte, confesse-se, recomece, não importa o que você fez, não importa há quanto tempo está em pecado. Hoje pode ser o dia da sua conversão. Neste Natal, faça diferente. Coloque Jesus no centro. Proteja-se dos ataques demoníacos. Celebre com devoção. E terá o melhor Natal da sua vida. Nos comentários, compartilhe como estas revelações mudaram sua visão do Natal. Você não está sozinho nesta jornada. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Há pessoas sofrendo ataques demoníacos no Natal sem saber que podem se defender. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais revelações espirituais que poucos conhecem. Santa Francisca Romana intercede por você e por todos aqueles que você ama. Que os anjos te protejam nesta jornada. Fique na paz de Cristo. Até o próximo vídeo.